que a neurociência descobriu sobre como os nossos pensamentos nos enganam, por que isso acontece e o que você pode fazer na prática para sair desse loop e melhorar a sua vida. Antes de começar, eu vou contar rapidamente algo da minha vida. Eu realmente não sabia que existia algo chamado pensamentos automáticos ou pensamentos intrusivos. Mesmo quando eu cursei medicina, depois fui trabalhar em hospitais, fiz residência e trabalhei como cientista no exterior, porque a neurociência, como se conhece hoje, ainda estava se desenvolvendo. E sabe o que mudou isso? Foi o avanço da neurociência, especialmente nas últimas 2 ou 3 décadas, que ocorreu principalmente por conta de novas tecnologias de neuroimagem, estudos longitudinais, pesquisadores incríveis publicando informações que a gente finalmente consegue aplicar na vida real. Fui mergulhando nesse mundo, estudando, entendendo, aplicando na minha vida profissional e pessoal, e foi aí que muita coisa começou a fazer sentido para mim. Uma boa parte das pessoas acredita que pensa sobre a vida. A neurociência mostra que na maior parte do tempo o cérebro está repetindo a vida, ou seja, repetindo padrões. Existe uma estrutura no cérebro chamada rede de modo padrão. Em inglês é Default Mode Network. Ela foi descrita pelo neurocientista Marcus Rachid, da Universidade de Washington, em estudos publicados lá pelos idos dos anos 2000. E sabe quando essa estrutura é mais ativa? Justamente quando você não está focado em nada, no trânsito, no banho, esperando o café ficar pronto. E aí então, o que o cérebro faz nesse tempo? Faz você pensar em você, revisar o passado, antecipar o futuro, montar histórias sobre quem você é e o que é possível para você. Mas o problema é que a maioria dessas histórias não é nova, é o mesmo loop repetido todos os dias. A neurocientista doutora Tada Swart explica que o cérebro opera por um princípio chamado processamento preditivo. Em termos simples, o seu cérebro ele não recebe a realidade como ela é, ele prevê a realidade com base no que já viveu antes. Do ponto de vista evolutivo, isso é genial. Economiza energia, te mantém seguro em ambientes especialmente desconhecidos, mas tem um custo enorme. Quando as previsões do seu cérebro são baseadas em experiências dolorosas ou limitantes, o cérebro começa a filtrar tudo o que vem a confirmar essas previsões. Um outro neurocientista escreveu em seu livro Como as Emoções São Feitas, em inglês How Emotions Are Made, com base em pesquisas extensas em neuroimagens. Ela demonstrou que emoções e percepções não são respostas passivas ao mundo. Elas são construções ativas do cérebro moldadas pelo que você já experienciou. Traduzindo, se você cresceu acreditando que não é capaz, que não merece, que as coisas não funcionam para você, o seu cérebro vai literalmente filtrar as evidências que confirmam isso. Não por maldade, mas por eficiência. E tem mais um fator que complica tudo, o viés de negatividade. O neurocientista Rick Hanson, com base em décadas de pesquisa publicada, descreve que o cérebro humano evoluiu para ficar muito ligado em experiências negativas e deixar passar as positivas. Isso fazia muito sentido quando sobreviver dependia de lembrar de cada predador, de cada perigo. Muitas vezes eram perigos reais de sobrevivência naquele momento. Hoje, faz com que, por exemplo, um comentário crítico pese mais do que 10 elogios. Existe um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que popularizou uma ideia que, colocada em linguagem científica, tem respaldo real. Pensamentos repetidos criam padrões neurais repetidos. Isso é o que a neurociência chama de potenciação de longa duração, princípio descrito por Donald Hebb em 1949 e expandido por décadas de pesquisa, que é, cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, a conexão neural correspondente fica mais forte, mais automática e mais difícil de questionar. Nesse ponto do vídeo é importante eu explicar 3 conceitos que muitas vezes as pessoas confundem. O primeiro é o conceito de pensamento intrusivo. São aqueles pensamentos que aparecem sem convite, do nada, e que muitas vezes te perturbam justamente porque você não os quer. O segundo conceito são os pensamentos automáticos, mais rápidos, mais silenciosos, que surgem em resposta a situações do dia a dia, sem que você perceba. São eles que determinam como você interpreta o que acontece com você no dia a dia. E o terceiro conceito, e esse é o mais profundo, são o que a psicologia clínica chama de crenças nucleares negativas. Esse é o termo técnico e reconhecido academicamente, desenvolvido pelo psiquiatra Aaron Beck
criador da terapia cognitivo-comportamental. No dia a dia, você provavelmente conhece esse termo pelo nome de pensamentos limitantes. Mas é importante saber que esse termo popular, na verdade, ele tenta explicar um conceito clínico muito mais sólido do que parece. Crenças nucleares negativas não são pensamentos que passam, são estruturas profundas sobre quem você acredita ser, e que reforçam máximas que você tem para você mesmo, como eu não sou suficiente, eu não mereço, o mundo não é seguro para mim, que foram construídas ao longo de anos de experiências repetidas e que hoje operam como um filtro invisível de tudo que você percebe e decide. Então, o seu jeito de pensar sobre você mesmo não é só um hábito mental, é uma arquitetura neural. E a arquitetura pode ser reconstruída. Isso tem a ver com uma característica do cérebro muito efetiva, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar e de se adaptar conforme o estímulo que recebe. O neurocientista Michael Merzenich, que é considerado o pai da neurociência e um dos maiores especialistas mundiais em plasticidade neural, demonstrou em décadas de pesquisa que o cérebro adulto mantém capacidade de reorganização estrutural em qualquer fase da vida, desde que haja prática intencional e consistente, repetitiva. A doutora Tara Swart reforça em entrevistas e no livro The Source, A Origem, que a chave não é pensar positivo, não é forçar a pensar, é treinar o que ela chama de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de notar um pensamento automático, questioná-lo e escolher uma resposta diferente. Esse processo repetido remapeia as áreas neurais. Não é promessa, é treinamento e é mais simples do que você possa imaginar, porém precisa ser feito. Eu vou lhe ensinar então duas práticas que vão ajudar nesse remapeamento, nessa reprogramação mental. A prática 1 é chamada desfusão cognitiva ou defusão cognitiva. Essa técnica vem da terapia de aceitação e compromisso, desenvolvida pelo psicólogo Stephen Hayes, com ampla base em pesquisa publicada em periódicos científicos, quer dizer, em artigos científicos. O princípio é simples. Em vez de acreditar nos seus pensamentos, você aprende a observá-los. A gente consegue notar aqueles pensamentos que estão sempre vindo na nossa mente, mesmo quando a gente não está nem querendo pensar. São esses pensamentos que a gente chama de automáticos, muitas vezes intrusivos, e que precisam ser observados e questionados. Quando aparecer um pensamento automático negativo, por exemplo, eu não consigo, isso não vai dar certo, não sou boa o suficiente, em vez de aceitar como fato, você nomeia: estou tendo o pensamento de que não consigo. Parece pequeno, mas estudos de neuroimagem mostram que nomear o pensamento como pensamento e não como verdade ativa o córtex pré-frontal e reduz a resposta da amígdala, que tem relação com emoção. Você muda literalmente o circuito que está sendo ativado. Faça isso por uma semana, com os pensamentos que aparecem com mais frequência. Anote quais são os mais repetitivos. Eles são o mapa da sua arquitetura neural atual. A prática 2 pode ser chamada de intenções de implementação. Essa prática ela vem das pesquisas do psicólogo Peter Goldwasser, da Universidade de Nova York, que essa prática ela é muito mais eficaz do que simplesmente ter metas. O formato para essa prática é: se X acontecer, então eu vou fazer Y. Vou dar um exemplo real. Digamos que você tem uma entrevista de emprego muito importante. Nos dias que antecedem a essa entrevista, muitos pensamentos começam a aparecer do nada. E você sente aquele aperto, aquela angústia e aquela sensação que, eu não sou capaz. E o pensamento reforça, você não está preparado, não é essa hora. Embora você se preparou, você sabe que essa vaga pode ser sua e você tem todos os requisitos para fazer esse trabalho. Então, nessas ocasiões, mesmo que sejam várias vezes durante o dia, você vai criar um gatilho consciente. Quando isso acontece, primeiro você dá uma parada, respira fundo, longa expiração e se pergunta: que evidência concreta eu tenho de que isso é verdade? Por que isso funciona neurologicamente? Porque você cria uma resposta intencional antes que o estado emocional tome o controle. Você está pré-programando uma rota neural alternativa para um gatilho que você já conhece. A doutora Tara Swart descreve esse mecanismo como a criação de rotas se-então, que praticadas com consistência começam a competir com os padrões automáticos antigos e com o tempo os enfraquecem. E como a gente já sabe, o que não é usado é perdido. Então, esses padrões automáticos, à medida que não são reforçados, eles enfraquecem e se perdem e são substituídos por esses novos padrões que você está construindo.
Essas práticas são simples, mas vale a pena tentar. Como eu disse no início, eu demorei anos para entender que os meus pensamentos não eram eu. Eram padrões que o meu cérebro tinha aprendido e o que foi aprendido pode ser desaprendido e reaprendido. A neurociência não promete que é fácil, promete que é possível e que realmente você pode fazer muito mais do que pensa em relação à sua qualidade de vida. Me conta então aqui nos comentários quais os pensamentos limitantes, que na psicologia chama de crença nuclear, como expliquei, que mais aparecem para você. O que sua mente repete quando você está no piloto automático, sem prestar muita atenção? Eu sou a doutora Severinice, se você gostou desse conteúdo, já me segue para mais.